mas você vai voltar. O pessoal vai chegando, porque como eu vou mandar o material para vocês depois, entendeu? Vai ser bem sintético. Por quê? A constelação familiar, ela foi introduzida na legislação brasileira em 2018. O Ministério da Saúde, ele vai incluir essa prática, né, no Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E, inclusive, alguns processos, eles vão ser, né, são resolvidos por essa metodologia. Por isso que ele entra como forma consensual de solução de conflito. Ele não é nenhum procedimento, ele passa mais pelo procedimento psicológico, terapêutico, né, de conciliação. Eu não sou psicólogo, tá? Eu vou apresentar para vocês o que é a constelação familiar, nós vamos discutir o que é a constelação familiar, e aí nós vamos tentar visualizar, né, as possibilidades. Boa noite, Eliane. As possibilidades de desenvolvimento e trabalho dela. Eu achei interessante. Para mim, quando eu comecei eu já vi uma sessão ano passado não, ano passado, nós estamos no primeiro semestre, foi no ano passado, eu vi uma sessão, achei interessante, porém, para mim, pareceu quase que uma sessão de terapia, sendo bem francos para vocês. Está dentro da nossa ementa, porque é uma forma de conciliação contemporânea, uma forma de conciliação atual, e o Estado, ele tem buscado, né, desde o primeiro dia que a gente assumiu, fala com ela que eu vi, viu, Lili? Tá com a toalha na cabeça. Sacanagem, faz ela ficar com vergonha. Então, assim, eu vi mais como uma questão de terapia. Não visualizo a possibilidade de um advogado fazer sozinho, a não ser que ele, como você, Ideildo, e alguns outros colegas, estude a psicologia um pouco mais a fundo, procure as bases filosóficas de forma mais profunda, né, desenvolva essa linha de conhecimento para poder conduzir. Eu acho que essa metodologia, ela fica um pouco fora dos nossos poderes, das nossas possibilidades de desenvolvimento, tá? Então, tá mutado, Ideu, tá mutado. Ela faz parte da filosofia sistêmica? De certa forma, porque, na verdade, ele é um trabalho que engloba, né, nós vamos até pontuar aí, ele engloba, enquanto a gente vai trocando a ideia, que agora falta só mais 3 ou 4 pessoas, então já daria para começar. Mas só para finalizar, ela engloba aí áreas, por exemplo, da psicologia, da terapia, parte filosófica, valores, né, familiares, valores sociais. Então, tem um grupo reivindicando, um grupo de filósofos, que está reivindicando isso aí, com documentação, tudo, para fazer praticamente o que os psicólogos fazem. Porque os psicólogos saíram dessa área filosófica. Entendi. É algo interessante. E sabe, eu achei interessante esse assunto, ele veio para cá hoje, tratar desse assunto hoje com vocês é extremamente interessante, por quê? Porque essa constelação familiar nos coloca frente ao problema que nós estamos vivendo. Creio eu que todo mundo aí deve estar vendo na televisão, principalmente nas mídias sociais, o caso do Floyd, né, o norte-americano que foi vítima de um homicídio, né, pela polícia lá nos Estados Unidos, né, de forma extremamente cruel, desumana. Acho que não precisa, quem viu os vídeos, quem viu as imagens, não precisa explicar muito. E aí essa constelação familiar, na hora que eu estava estudando para preparar a aula para vocês, eu percebi alguns elementos que seriam interessantes, e são interessantes, inclusive, para esse momento. Né? Eu acompanho, né, estou virando blogueirinho também,
eu tenho acompanhado muito as mídias sociais, esse período de quarentena está deixando a gente ficar muito tempo em casa, e a gente acaba indo para uma área, mexendo em algo que a gente normalmente não faria. É verdade, Pedro. Sempre tive minha mídia, se você olhar lá, tive sempre minhas mídias sociais, mas elas sempre ficaram inertes. E aí, com esse período de pandemia, a necessidade de interação, ela é da essência humana, e aí eu comecei a me voltar mais para as mídias sociais, a movimentar, a me posicionar. É quase que um processo de terapia. Você acaba desabafando, você acaba falando. E na hora que eu fui estudar a constelação familiar, eu vi muitos pontos interessantes que acabariam englobando nesse aspecto. Entendeu? Acabaria englobando nesse aspecto. Até porque hoje eu estava vendo muitas pessoas postando telas negras, né, em referência, né, às vidas negras, elas têm valor. Eu diria mais, todas as vidas têm valor, todas as vidas têm importância. Sejam elas negras, sejam elas pardas, sejam elas brancas, sejam elas vermelhas, todas as vidas têm valor. E essa constelação familiar, esse procedimento, ele me remete a um período, ele foi criado por um alemão, tá? Eu não introduzi ainda a matéria, eu só estou explicando. Ele foi criado por um alemão, e ele remete a um povo antigo, né, o povo Zulu, que é um povo africano. Aí eu acho que agora acabou. Caroline foi a última, 43 pessoas entrando. Maravilha. O povo Zulu, né, valores. E me remeteu, eu gosto muito de filme, me remeteu a um filme, é um blockbuster, né, da Marvel, Pantera Negra. E vocês, talvez, na hora que a gente for falar, vocês possam, na hora que eu falar principalmente do povo Zulu, talvez vocês consigam fazer essa identificação. Né, que o povo Zulu, lá no filme, lá do Pantera Negra, por exemplo, fala que quando T'Challa, né, o rei de Wakanda, ele vai se transformar no Pantera, né, ele toma lá o chá da planta, da flor, e ele visita os seus antepassados, né, ele valoriza os seus antepassados. Todos os antepassados estão ali presentes. Todos os antepassados estão alinhados, eles fazem parte, eles são extremamente importantes na vida daquela pessoa, daquele povo, daquela sociedade. E é interessante porque nós, ocidentais, e aí eu estava vendo, e estudando de fato, nós ocidentais, nós nos esquecemos dos nossos antepassados. Nós nos esquecemos dos nossos valores. Nós nos esquecemos das pessoas que são importantes e que precisaram se sacrificar para a gente poder estar aqui. E aí casa. E aí vem aquela pergunta, para começar, o que é constelação familiar? Todos nós possuímos problemas, características, cargas emocionais que nem sempre sabemos qual é a sua origem ou o motivo que faz nos sentir assim. Você sabe aquele dia que dá vontade de sumir? Seja por uma situação pontual, porém complicada, pelas dificuldades da vida que a vida lhe apresenta, por estar diante de alguém que lhe causa dor, que causa raiva. Enfim, por muitas vezes, a gente não sabe lidar ou resolver com essas provações que a gente acaba encontrando pelo caminho. Você já se deparou por uma situação como essa? Eu tenho certeza que sim. Eu já me deparei. Acontece que muitas vezes, sem saber, essas nossas dificuldades, elas são resultadas a partir do nosso sistema familiar. E é isso que a constelação familiar ela estuda. As constelações familiares, elas assumem a forma de psicologia de sistema familiar. E aí você tem uma série de figuras influentes, né, que vão incluir, por exemplo, o Jacob Moreno, que é o fundador do psicodrama, o Ivan Bozorminiev Nagy, que é o pioneiro do pensamento sistêmico transgeracional. Você tem o Milton Erickson, que é o pioneiro em terapia breve e hipnoterapia. Você tem Eric Berne, que concebeu o conceito de roteiros da vida. Você tem a Virginia Satir, que desenvolve a escultura familiar, o precursor das constelações sistêmicas. E constelação sistêmica familiar é um trabalho filosófico, é um trabalho terapêutico.
ele foi desenvolvido por um pedagogo, por um psicoterapeuta e um filósofo alemão chamado Bert Hellinger. E ele é um método recente, né, psicoterapeuta, que vai estudar padrões, comportamento de grupos, das constelações, né, dos grupos familiares, através das suas gerações, das constelações. Então, é interessante destacar que esse método, ele tem algo em torno de 40 anos, tá? É um método extremamente recente, extremamente novo. Agora, quando eu fui estudar o método, as raízes, né, os porquês, né, de onde veio essa ideia, esse desenvolvimento, né, por assim dizer, essa empatia, eu percebi que o processo ele é parte do misticismo espiritual indígena, né, para contribuir para libertar tensões. Então, olha que ponto interessante. O desenvolvimento desse trabalho, ele começou como algo que, né, um estudo dos povos primitivos. Eu vou chamar os indígenas de povos primitivos, porque eles não possuem o desenvolvimento tecnológico que nós possuímos na contemporaneidade. E verificou-se que esse método, né, utilizado, ele era aplicado para libertar tensões, para aliviar os encargos emocionais, né, para aliviar os encargos emocionais, resolver os problemas do mundo real. Esse Ellinger, como queiram falar, ele foi um sacerdote, ele foi um padre católico romano, e ele foi sacerdote em Roma, romano, na África do Sul. Ou seja, ele morou na África do Sul, e ali ele exerceu o ministério sacerdotal da religião durante 16 anos, entre as décadas de 1950 e de 1960. E durante esses anos, ele se tornou fluente na língua Zulu, e ele participou de vários rituais Zulu. E ele desenvolveu uma apreciação pela visão Zulu, a visão Zulu do mundo, né? Por que eu estou citando essa visão Zulu? Porque há uma particularidade, há uma diferença nas atitudes tradicionais dos Zulus em relação aos seus pais, em relação aos seus antepassados, do que essa adotada por nós, né? Os europeus, os americanos, os euro-americanos, né? A nossa visão de família, a nossa visão de instituição familiar, de pai, de valores de pai, de mãe, valores dos nossos antepassados, e aí se inclui antepassados, avós, bisavós, triavós, tetravós, pentavós, e assim vai, né? Os antepassados, aqueles que vieram antes de nós. Para eles, né, os Zulus, eles tinham uma relevância tremenda. E aí achei interessante, foi o que eu estava discutindo com vocês, que no filme lá, né, no Pantera Negra, a gente percebe isso. A gente percebe, né, embora seja um blockbuster, né, seja um filme midiático, um filme para poder render, para ganhar público, né, ele já é entabulado, né, é um filme que demonstrou um pouco da cultura afro. É possível, obviamente, tem todo o guisar hollywoodiano, tem tudo, mas demonstrou alguns valores, né, e a gente consegue identificar. Eu, pelo menos, quando eu vejo um filme, igual eu falei com vocês, tudo que eu vejo, eu tento identificar alguns elementos, eu tento identificar algumas essências, alguns pilares. E no filme Pantera Negra eu consigo visualizar isso, né? A questão do líder, das lideranças, a questão dos valores dos antepassados, né? Quem viu lá o Pantera Negra, quando aparece lá o Killmonger, né? Fazendo um paralelo aí do filme, quem viu lá, quem não viu, tá tendo aí um spoiler, né? Quando aparece o Killmonger, e o Killmonger vai lá tomar o chá para ele se transformar no Pantera Negra, ele encontra seu pai aonde? Ele se encontra seu pai não lá na savana, não no território africano, ele encontra seu pai dentro de um apartamento onde o pai dele foi morto, né, em Nova York.
Então, assim, mostrando que a conexão, então ele não tinha conexão com as tradições daquele povo de Wakanda, né? Vamos falar assim, fazendo aquele paralelo. E é extremamente interessante isso. Por quê? Porque lá na cultura Zulu, esse Edinger, ele verificou que o ser humano, que o povo Zulu, ele tem uma cultura pautada na certeza, na serenidade, né, em algumas marcas, né, autênticas de ilusórias. O povo Zulu, ele vivia e agia em um mundo religioso, focado, né, principalmente nos valores desenvolvidos pelos seus povos, pelos seus ancestrais. E isso, a visão dos ancestrais, a posição deles era vista como uma presença positiva, como uma presença construtiva e criativa, diferente dos europeus, que eram jogados no mundo sem lógica, sem estrutura lógica, sem uma estrutura ontológica, sem uma estrutura moral muito clara, entendeu? Então ele faz esse paralelo, né, do europeu, como ele era alemão, e aí eu trago para nós, euro-americanos, porque a nossa cultura é uma cultura europeia, americanizada, né, latinizada, porque nós somos um povo latino, e a nossa cultura, ela não nos apresenta de forma bem rígida esses valores. Não são, quando eu falo nossa cultura, eu estou generalizando, ok? Porque existem estruturas familiares, existem grupos familiares que vão ter essa base muito, muito definida, uma linha muito clara, mas existirão outros núcleos familiares que essa estrutura ela não vai ser percebida. E assim como o Hering, ele vai se deparar, né, lá com a visão dos povos, do povo Zulu entre 1950 e 1960, quando ele morou lá. Logo depois, em 1970, esse Bert Hellinger, ele se depara com um estudo desenvolvido pela Virginia Satir, que é uma psicoterapeuta americana, e ela analisava as esculturas familiares. De acordo com essa Satir, quando uma pessoa estranha ela é convocada para representar uma família ou uma pessoa de um grupo familiar, mesmo que não conheça essa pessoa, esse grupo familiar, ela acabaria reproduzindo sintomas físicos e comportamentos similares desse grupo ou pessoa, sem necessariamente saber algo a respeito dela. Então, assim, a Satir, essa psicoterapeuta americana, ela colocava a questão da identificação. Se uma pessoa passasse a representar alguém, um grupo familiar ou alguém do grupo familiar, ela conseguiria fazer com que o outro observador identificasse nessa pessoa aquele ser. E aí o nome constelação familiar, ele foi estrategicamente pensado em uma constelação de estrelas, né? Então, constelação, né? Vem a questão, quando a gente fala de constelação, a gente pensa em estrelas. E depois define um grupo de elementos que vai se relacionar em um mesmo sistema, né? E que pertence e que permanece unida. Então, assim, a constelação familiar, como se a gente pensar no sistema de constelação de estrelas, ela é alinhada, ela pertence, ela tem, ou seja, tem um senso de pertencimento e tem um senso de permanência. As estrelas, elas ficam fixas. Como assim? Eu não sou astrônomo. Eu ia falar astrólogo, né? Eu não sou astrônomo. Por não ser astrônomo, eu não conheço todas as constelações. Mas, por ser curioso, eu já vi muito filme. Eu sei, por exemplo, que tem constelação de Andrômeda. Eu sei que tem constelação de Orion. Quem já viu MIB aí, né? Men in Black. Já ouviu falar lá da constelação de Orion. É um aglomerado de corpos celestes, de estrelas, e que numa disposição vão formar aquele elemento. Você olha para o céu, né? A gente tem a questão dos signos, né? As pessoas elas se prendem muito à questão, né, dos signos e tudo mais. E esses signos são constelações.
né? São desenhos, formatos de estrelas que reunidas vão formar um signo, um leão, um escorpião, né? O Áries, o Sagitário, né? Você tem esses elementos que vão sendo nos apresentados. Para nós aqui, da constelação familiar, ou constelação sistêmica familiar, a gente teria que pensar que o significado dela é olhar para as diversas consciências às quais nós somos tomados. Então, nós temos várias consciências. Por isso que no início da aula, eu questionei se o Ideildo era psicólogo, né? Porque os psicólogos, a quem estuda psicologia, quem estuda a psicanálise, a psiquiatria, ele consegue compreender que o ser humano ele tem vários conscientes, né? Todo mundo já deve ter sonhado na vida, né? E ele fala assim, o subconsciente ele está dizendo alguma coisa, né? Todo mundo já teve uma certa intuição ou algo do gênero. Pessoal, só uma pergunta: a conexão está tranquila? Não, beleza. Porque o Ideildo deu uma travada. Ok, show de bola. Porque o Ideildo deu uma travada aqui, eu achei que tinha sido a minha. Então, mas tá beleza. Então, assim, você tem essas situações que a gente precisa perceber, que a gente precisa perceber que das diversas consciências com as quais nós somos tomados. E aí vem aquele ponto. Sabendo ou não, querendo ou não, gostando ou não, pertencemos a um grupo, a um sistema, a uma família. E nós funcionamos assim. O nosso corpo físico, ele funciona num sistema, né? Sistema imunológico, sistema nervoso, nós temos um sistema, o nosso corpo funciona como um sistema. A nossa sociedade, ela funciona como um sistema. E quando algo não vai bem, né? E quando algo não vai bem nesse sistema, a solução está em resolver algumas questões associadas a esta área, pois fazemos parte de um todo. Então, olha só, nós já estamos começando a introduzir efetivamente o que seria essa constelação familiar. Na prática, a constelação familiar, ela mostra que muitos dos nossos problemas, das doenças, incompreensões, dos sentimentos ruins, eles podem estar ligados a outros familiares que passaram por essas mesmas adversidades. Mesmo que nós não tenhamos conhecido esses que viveram tais circunstâncias. E esse método, né, a constelação familiar, ele explica que há uma repetição de comportamento de acordo com as gerações, mesmo que de maneira inconsciente. Olha que interessante. E uma coisa para a gente poder refletir. É por isso que no início da aula, eu citei que era um tópico interessante para se discutir por esse momento que nós estamos vivendo em decorrência dessa situação que aconteceu nos Estados Unidos, que não é algo novo, não é algo inédito, infelizmente, é algo que acontece rotineiramente, né? A prática, né, da violência aí vem contra a figura negra, contra a figura do homossexual, contra a figura do estrangeiro, né? Ela é muito comum. Ela é muito comum. E aí vem o estudo, né? Fala assim, isso remete a algo passado. Peraí, poxa, nós estamos no ano de 2020. Nós estamos no ano de 2020. No Brasil, a abolição da escravatura, ela foi assinada. A Lei Áurea, 13 de maio, aí alguém me corrige se eu estiver falando errado, de 1822. Se eu não estiver enganado. Ou seja, tem mais de 100 anos. No Brasil. Nos Estados Unidos, a Guerra de Secessão foi foi pouco depois da independência norte-americana. A Guerra de Secessão lá, que foi entre o Norte e o Sul, e que pôs fim ao de 1888. Obrigado. 1888, a abolição da escravatura, né? Show de bola. E a Guerra de Secessão nos Estados Unidos,
Obrigado por ter me corrigido aí, Vitória. A Guerra de Secessão dos Estados Unidos, ela foi logo após a Guerra da Independência, que foi os Estados Unidos contra a Inglaterra, né, tirando o Reino Unido, os Estados Unidos, do jugo dos Estados Unidos, da Inglaterra. Eles tiveram uma guerra de secessão, que era o norte contra o sul. O norte libertário, o sul escravagista. O norte ganhou, né, a escravidão foi abolida dos Estados Unidos. Se eu não me engano, a guerra de secessão ela foi lá em 1800 e alguma coisa, 1860, 1850, uma coisa assim. Depois, se alguém quiser procurar e jogar a data certa para me corrigir, eu fico agradecido. Peraí. Passado mais de 100 anos, nós, brasileiros, pelo menos, nós não tivemos, nós temos um racismo, eu falo pelo menos assim, porque nós nunca tivemos o apartheid, a segregação que aconteceu nos Estados Unidos. Após a abolição da escravatura, nós sabemos que o negro ele foi colocado numa situação desprivilegiada, e depois ele começou, alguns poucos começaram a se introduzir dentro do cenário da política, dentro do cenário cultural, dentro do cenário educacional. Então, nós tivemos o processo de inclusão de forma frágil, de forma deficitária, mas nos Estados Unidos, mesmo após a Guerra de Secessão, que decretou a abolição da escravatura naquele país, eles tinham ainda a segregação. Né? Nós temos como ícones, por exemplo, da luta por direitos, né, a questão, o Martin Luther King. Martin Luther King, se eu não me engano, é dos anos 50, anos 60. Então, é algo muito... O preconceito na sociedade norte-americana, ele continua muito próximo, né? Os negros passaram a ter direito de frequentar lugares de brancos, algo muito, muito recente, né, em alguns estados norte-americanos. É interessante essa situação nossa, por quê? Porque nós precisamos compreender que essa repetição de comportamento, né, de gerações, ela pode se dar de forma inconsciente. Eu tenho certeza absoluta. Nenhum pai, pelo menos aqui no Brasil, eu falo por mim, nenhum pai ensina filho a tratar a pessoa com diferença por cor. Você ensina o filho a tratar se a pessoa é boa ou se a pessoa é ruim, independente da cor dela. É pessoa boa, pessoa ruim, ponto. Né? Então você não discute. Porém, você tem essa situação, né, intrínseca dentro dos nossos fatores de antepassados. Nossa sociedade foi uma sociedade, por exemplo, escravagista. Eu sou descendente de negro alforriado. E olha que eu sou branquinho. Parece que não, mas eu sou descendente de negro alforriado. Meu bisavô, né, no caso seria meu triavô, ele é negro alforriado. O meu bisavô, por parte de mãe, é caboclo. A minha bisavó, por parte de mãe, é uma índia, pega no laço pelo meu avô caboclo. E eu sou, do lado do pai, eu sou europeu. Eu sou ligado a português. A família do meu pai anterior possuíam escravos, era escravagista. Eu fui estudar a minha família, eu gosto de história. Eu fui estudar a minha família. A minha família é fundadora de cidade. Tem membros da minha família que chegaram a ter 70, 80 escravos. Era uma família extremamente rica. E aí eu pego esses laços, eu estou falando de mim, Cristiano, me apresentando, abrindo para você, para a gente poder tentar visualizar. É necessário que a gente compreenda os nossos valores passados, a nossa história passada. E aí eu vou estudar, por exemplo, a minha avó, por parte de pai, a minha avó paterna não gostava de negro. A minha avó paterna era racista. O meu avô materno é negro. Olha os aspectos. Aí eu vou conhecer. Quando as pessoas falam isso da minha avó, a minha avó nasceu em 1900, início do século, né? 1910, 1912. Os pais da minha avó, no caso dos meus avós, eles eram donos de escravos.
A minha avó, olha que interessante, a minha avó materna, ela conhecia a minha avó paterna quando era criança. E sabe qual que era o apelido da minha avó paterna? Sinhá, Sinhazinha. Isso tem um peso. Isso tem um peso. Conhecer tem um peso para você poder discutir. E a constelação familiar, ele traça isso. O mesmo, sobre essa situação inconsciente, o mesmo pode acontecer devido ao comportamento ser comum e familiar. Uma vez que nós pertencemos a um grupo ou família, nós nos acostumamos com as práticas corriqueiras, com a repetição por pessoas que dividem no mesmo ambiente que a gente. Então, a ideia, né? Eu falo da minha avó, a ideia da minha avó, ela poderia ter da época dos pais dela, da infância dela. Sim, Deus. A família é a primeira forma de sociedade. Por isso, constelação de familiar. Olha o aspecto. Quando a minha avó faleceu, eu conheci a minha avó faleceu em 1993. Meus pais casaram em 81. Minha avó, ela tinha ainda, ela convivia, ela se relacionava, eu estou falando um depoimento pessoal, tá? A minha avó convivia, minha avó se relacionava, mas a minha avó não gostava. Meu avô paterno não tinha problema. Para ele, pouco fez. E os dois eram primos. A linha do meu avô paterno já era diferente. Os pais deles também possuíam, tinham tudo, mas ele já se relacionava. Os melhores amigos do meu avô paterno eram negros. E olha, eu não estou dizendo que não tenha o sentimento, tá? Eu não estou querendo defender A, B ou C, mas estou dizendo assim, a relação, a gente precisa compreender a convivência. Nós falamos hoje, a gente discute essa questão das questões raciais para que nós paremos de discutir. Porque o principal é ter respeito. O principal é ter respeito. Eu não precisaria discutir. Eu estou fazendo esse paralelo com o assunto da matéria, porque o que está sendo discutido hoje é isso. As mídias sociais, as informações de mídia televisiva, jornalística, está pautada nisso. Eu acho que é extremamente importante a gente discutir. E eu trago casos pessoais. E me exponho de forma desnecessária, mas me exponho porque é necessário discutir, é necessário apresentar. Essas práticas, né, essas condições de pertencimento, elas vão dividir. E aí esse Bering Hellinger, ele vai propor que há uma necessidade de uma consciência de clã, em que todos nós é norteado pelo simples, por ordens arcaicas, ou ordens do amor. Então, ponto. Ordens arcaicas, valores antigos, valores que devem ser esquecidos, por isso arcaicos, ou ordens do amor. E para esse desenvolvimento, ele estabeleceu 3 princípios norteadores. Esses princípios norteadores são os princípios da constelação familiar, que é a necessidade de pertencer ao grupo ou clã, a necessidade de equilíbrio entre dar e receber nos relacionamentos e a necessidade de hierarquia do grupo ou do clã. Espera aí, deixa eu abrir para o Ronaldo aqui, ó. Ronaldo entrando. Quando nós falamos da necessidade de pertencer ao grupo ou ao clã, nós destacamos que todos os membros têm o direito e o dever de serem reconhecidos como pertencentes à família, para que o sistema ele seja justo e ele seja equilibrado. Isso se aplica também a quem morreu preconsciente, a deficientes, filhos abortados, filhos adotados, a todas as pessoas que fazem parte desse núcleo. Independente se tem relação sanguínea ou não, independente se ele desenvolveu ou ele empreendeu a vida durante determinado lapso temporal ou não dentro desse núcleo familiar, porque ele tem repercussão. Ele tem repercussão para aquela família. Ele tem repercussão para aquelas pessoas que estavam ali.
Eu tenho 2 crianças. O meu filho mais velho tem 5 anos. O meu mais novo tem 1 ano, 1 ano e meio. O mais velho vai fazer 6 agora, mês que vem. Então, vou lá, praticamente 6. Eu não imagino como seria a minha vida hoje sem ter um deles. Imagine como é a vida de uma pessoa que teve 10 filhos vivos, fora aqueles que morreram por alguma situação. Isso influencia. Por isso que compreender essas condições também, elas são extremamente importantes. Por exemplo, na família materna, minha mãe tem 10 irmãos. Fora os filhos que não sobreviveram. E eu tenho certeza absoluta que, em que pese a felicidade da minha avó materna, com a vida e o que ela construiu, com meu avô e os filhos, os netos, os bisnetos, esses filhos que ela perdeu ao longo da vida, recém-nascidos, abortos naturais, com pouca idade, isso, sem dúvida nenhuma, influenciou e influencia a vida dela e repercute na forma como ela lida com a família. Quando nós falamos da necessidade de equilíbrio entre dar e receber nos relacionamentos, nós nos pautamos na necessidade de haver o quê? Um equilíbrio em todas as relações, o que gera respeito e igualdade de condições. Então, o equilíbrio, vai gerar respeito, e igualdade de condições. Já no que a gente fala na necessidade de hierarquia dentro do clã ou do grupo, implicaria em uma ordem cronológica. Isso aí pode parecer um pouco, a Liliane, por exemplo, tem várias meninas. Vou citar ela, por exemplo, vou pegar a Liliane agora como exemplo, estou falando muito de mim, vou pegar da Lili. Não conheço tão bem a Liliane, mas eu tive a oportunidade de conhecer algumas filhas e eu conheço o esposo. E quando você fala da necessidade de hierarquia dentro de um grupo, clã, implica em colocar o quê? Uma ordem cronológica. Colocar os pais antes que os filhos. O primeiro filho antes do segundo filho. O amor entre pai e mãe antes do amor entre pais e filhos. Não se trata de um grau de importância, mas sim em respeitar a ordem dos fatos. Para que essas filhas tivessem nascido, para que essas filhas fizessem parte da família Jonilson e Liliane, foi necessário o amor. Foi necessário a relação íntima de vocês, que tem que prevalecer em relação ao amor que vocês têm com as suas filhas. Não que isso tenha um grau de hierarquia, mas tem que haver o quê? Uma definição cronológica. Primeiro vocês, depois os filhos. É interessante, e isso pegou porque eu falo isso. Eu falo isso com a minha esposa. Eu falo isso com a Natália. Eu brinco com ela e falo assim, depois que os meninos nascerem, você só dá atenção para eles, você não dá atenção para mim. E não, você tem que voltar a atenção para o seu parceiro, uma ordem cronológica. Sim, você tem que dar atenção para os filhos, mas você tem que colocar prevalência. Quando você casa, antes de você casar, você tinha família. Pai, mãe, irmãos, primos, tios, avós. Não é porque se você casou que você tem que abandonar essas pessoas, não. Você tem que lembrar, você tem que conviver com elas. Porque o sujeito, ao abandonar, de repente por conta da relação matrimonial, ele vai causar um problema futuro. E eu já vi dentro da minha família. Pessoas que casaram, pessoas que se afastaram do seio familiar, enquanto estava casado, legal. E aí houve o divórcio. E aí? Para onde eu vou? Acontece muito também com pessoas que começam a namorar e esquecem dos amigos, tá? Que casa, esquece dos amigos também, né? Serve até para mim.
É verdade. Tá vendo? E aí a família, o Ideudo até jogou ali, a família é o primeiro núcleo. A família te recepciona. Gado? O que é isso, é gado? Não entendi, não. A família te recepciona. A família não vai te abandonar. Então, a constelação familiar, ela utiliza o fundamento de que determinadas ordens necessitam ser seguidas para que haja um equilíbrio familiar. E, desse modo, se construir harmonia. E que cada membro, ele ocupa um lugar que lhe corresponde. Cada membro tem um papel, cada membro tem uma posição. Eu tenho 2 crianças pequenas. Eu estou fazendo esses paralelos para depois chegar. Eu tenho 2 crianças pequenas. Se eu dou mais atenção para o mais novinho, e, querendo ou não, você dá o mais novinho para o meu aqui, ele é o Souza. Ele é bagunceiro, ele é treteiro, ele é arteiro. Enquanto o meu mais velho é mais sensível, ele gosta de ler, poesia, aquela coisa toda, o meu mais novo é aventureiro, ele gosta de fazer arte, bagunça. A arte dele é a bagunça. E acaba que você tem que dar mais atenção para poder não deixar o menino cair da cadeira, para cair do sofá. O mais novinho, o mais velho sente. Ele sente falta, ele acha que ele é deixado de lado. E você tem que explicar isso para ele, é mostrar as prevalências. Né? Mostrar as prevalências. Amamos todos, mas damos atenção agora para ele, porque ele precisa de uma atenção maior, porque ele ainda não entende o que ele está fazendo. Você já é maiorzinho, você consegue entender. Essas ordens, elas atuam tanto no nosso relacionamento familiar, como os íntimos, e no caso de grupos de amigos próximos, que vão compartilhar, inclusive, interesses comuns. Nas nossas relações amorosas, as nossas conexões harmoniosas com essas ordens, elas vão dar uma sensação de paz. Elas vão nos fazer sentir acolhidos e vão nos fazer pertencentes ao grupo. Né? Isso é interessante porque nós, né, nós pessoas, nós seres humanos, nós temos uma necessidade natural de nós nos sentirmos pertencentes a algo, né? Que nós não somos avulsos, que nós não somos sozinhos, que nós não estamos soltos no mundo. Assim, esse é o ponto da constelação familiar. E aí vem aquela ideia, né? Porque eu já estou introduzindo, e aí vem como que vai se desenvolver, né? Como que faz, ou como que procede esse trabalho das constelações familiares? E aí o Ideildo, se eu estiver falando algo próximo do que você desenvolve, Ideildo, você abre o microfone e fala. Talvez tenha nomes diferentes, né? Porque o nome que o Ministério da Saúde ele estabelece é constelação familiar. Olha só, nas constelações familiares, a pessoa, ela vai expor ao psicólogo, ao terapeuta, né? Uma situação, problema, por exemplo, problema com seu filho, por exemplo. E esse profissional, ele vai concentrar em informações de importância a respeito do entorno familiar, por exemplo, doença grave, morte precoce, suicídio, casamentos, separações, número de irmão, número de filhos. Ele vai tentar descobrir ali informações ínfimas, minuciosas, né? E em seguida, dentro de um grupo composto por outras pessoas, a pessoa, né, que tem o problema, que apresentou a situação problema, ela vai escolher alguns integrantes que vão representar membros da sua família ou até mesmo ele mesmo. Esse é um ponto interessante. Você vai... É por isso que ele utiliza a questão da escultura familiar, né? Que ele adotou lá dos anos 70. Ele escolhe pessoas do núcleo ali, do meio da constelação. Pode ser dentro de uma igreja, por exemplo. Você chama outra pessoa que vai representar o pai, representar a mãe, o irmão, ou representar a família, ou representar ele mesmo. Essas pessoas, que são escolhidas, elas vão ser encaminhadas para um ambiente de trabalho e ali elas vão tentar passar a representar o sentimento, o comportamento da pessoa dentro da família. Né? Então vai haver uma orientação. Quando você colhe essas informações, você vai orientar as pessoas. Por exemplo, vamos supor aqui a Jovilene.
a Jovilene tem um problema com o pai. Ela tem um problema com o pai, por exemplo, porque o pai é uma pessoa extremamente possessiva, é aquela pessoa que não lhe dá liberdade, que não lhe deixa sair, é extremamente controlador. E aí vou escolher, aí você escolhe alguém, o pai da Jovilene se parece com o Igor. Aí escolheu lá o Igor. Aí escolheu o Igor ali, eu levo o Igor para o lado e falo, Igor, você vai fazer o papel do pai, só que você vai ter que ser aquele pai possessivo, aquele pai ciumento, aquele pai que não vai deixar sair. Você vai tentar representar isso. Conseguem compreender? E aí ele tenta se transformar nisso, para fazer com que a Jovilene consiga ver no Igor a figura do pai. A ideia é que a pessoa consiga ver a própria situação representada diante dos seus olhos. Porém, de uma forma que ultrapasse uma ótica pessoal e chegue à análise de um todo. A partir das reações dos representantes, da conexão da pessoa com a família, o psicólogo ou o terapeuta, ele vai buscar conduzir os participantes a um ambiente de equilíbrio familiar. Busca ainda fazer com que a pessoa veja onde está o problema a ser tratado. Vocês conseguem perceber, né, a questão do porquê, do para quê, né, dessa constelação familiar? Por que ela é vista como uma solução de conflito, uma forma consensual de solução de conflito? Porque você tenta fazer com que a pessoa se coloque em uma condição para poder perceber o problema. E ela tentar visualizar o mecanismo de solução desse problema. Que pode recorrer a essa constelação familiar? A quem se destina essa constelação familiar? Essa constelação familiar, ela seria um método de mudança de consciência. Tá? Lógico, sendo uma mudança de consciência, ela serve para todo mundo. E essa mudança de consciência, ela existe porque faz com que a pessoa deixe de ver como uma vítima ou juiz de uma situação e passe a entender a responsabilidade de seus atos no processo, que podem causar danos. Ou seja, amplia a capacidade de interpretação e leitura do mundo ao seu redor. Olha que interessante. É tentar a pessoa se colocar e se ver como problema. Você compreender o porquê das coisas. É indicada para trabalhar nas relações interpessoais, em vários contextos, entendendo a pessoa como parte integrante de um grupo. Por exemplo, relação entre membros da família, relações interpessoais na empresa, relações no ambiente educacional, relações em comunidade. Ou seja, nós podemos aplicar constelação familiar em todos os aspectos, em todos os momentos da nossa vida. É interessante que muitas pessoas, elas carregam consigo mesmas comportamentos que são destrutivos. E aparentemente não tem razão para existir. Né? Você tem pessoas que são autodestrutivas. E elas não querem viver, elas não querem existir, elas querem se eliminar. Ou pelo menos tem esse sentimento. E a constelação familiar, ela serve para analisar a família ou o grupo desse indivíduo e buscar a raiz desse comportamento, por exemplo. Que pode ser, por exemplo, um reflexo de uma situação traumática para a família que se perpetuou através de gerações. Você pode ter um problema etérico. E aí, algumas pessoas poderiam virar e falar assim, hipnose, algo próximo... Não estou falando de hipnose, de tentar... Né? Eu estou falando da pessoa tentar conhecer, ver o problema. Eu comentei com vocês aqui,
casos profissionais, eu posso citar o milagre, eu não posso citar o santo. Eu não sei se eu falei isso na turma de vocês ou se eu falei em uma outra turma, pelo contexto. Eu atendi uma cliente, que é cliente minha, na verdade, e ela me contou uma série de problemas. E ela me contou que ela sofreu abusos na infância, ela foi abusada por vários, né, por alguns entes familiares, aquela coisa toda. E por conta disso, ela tinha dificuldade de se relacionar. E ela me contou uma situação que é interessante. Que aí eu faço essa indagação para vocês pensarem. Ela me contou uma situação que ela fez com o filho, quando o filho é pequeno. E ela tentou se justificar. Ela pegou e falou assim, olha, meu filho, ele estava com um problema, e eu não sabia o que fazer, e eu coloquei a minha boca no órgão sexual dele. Porque eu achava que aquilo ali ia resolver o problema. E aí? Alguém consegue perceber, alguém consegue pensar numa situação dessa? Cristiano, já tá em enjoo, credo. Pode imaginar essa situação, mas diante do que você falou, que ela passou por algumas situações anteriores, talvez ela encontrasse nesse tipo de situação algum alívio para algum sofrimento, não sei, mas com certeza está vinculado ao que ela já tinha vivido. Sim, mas esse é o ponto, Lili. Esse é o ponto. Olha, essa pessoa, ela viveu uma situação traumática. Ela foi abusada por membros da família. E na hora que eu fui conversar com ela me contou esse caso, e eu não posso, eu sou advogado, naquele momento ali eu sou quase um padre, é um confessionário. Ok? Eu não saio denunciando, eu tenho uma ética profissional, igual eu falei, eu posso contar os milagres, eu não posso contar os santos. Eu não posso expor a pessoa. E aí eu virei para ela e falei assim, poxa, mas você fez isso? Ela falou, não, mas aí eu fui tentar fazer com ela, isso que daqui é da constelação familiar. Eu tentei fazer com ela para ela tentar ver, eu falei, olha, mas ela, e aí? Ela foi e virou, não. E sabe qual que é a parte interessante? Olha o ponto, para vocês chegarem e compreender. Para ela chegar a falar do filho, que eu vou contar o contexto todo, ela contou do namorado. Ela tem um namorado, e esse namorado, ele está na lista de predadores sexuais fora do país. Porque ele fez a mesma coisa, com uma enteada dele. A criança estava com um problema, segundo ela, a criança teria algum problema urinário. Essa pessoa, ela é de origem indígena, e aí ele colocou a boca no órgão genital da criança, da menina. E ela fez a mesma coisa. E ela, olha o ponto, e ela não entende isso nem como abuso, nem por parte dele, nem como parte dela. Ô, Cris. Pois não. Minha internet caiu, eu perdi o caso. Faz só um resumo aí. Nossa Senhora. Eu estou citando o seguinte, Ulisses. É um caso que chegou de uma cliente. Ela me contou, estava contando alguns problemas. Porque assim, o cliente se abriu comigo, né? Eu fui um psicólogo, às vezes o advogado é psicólogo. E aí ele veio me contar alguns problemas dele, que é um problema com o namorado.
E aí falou do namorado, que o namorado ele tá, né, tá numa lista de predadores, está tendo um problema nos Estados Unidos, porque ele né, não está conseguindo emprego. Isso aí já tem um tempo, tá? Não é algo novo, não. Então, só para ficar esclarecido. E aí ela contou que o caso dele, porque ele é nativo, ele é índio, de uma tribo lá, e eles têm muito rituais, não sei o quê, e a criança, a filha de uma ex-mulher dele, estava com problema urinário, alguma coisa assim do gênero. E essa pessoa foi lá e colocou a boca no órgão genital da criança. Descobriu, esse cara foi processado, ele ficou preso, foi para a lista lá de predadores, que lá tem essas listas de predadores, e ela veio defender o cara, falar que não foi assim, e contou um caso dela, que ela também fez algo muito próximo ao filho dela, que o filho dela também estava numa situação, alguma coisa lá, e ela foi colocar a boca no órgão genital do filho dela. E que nenhum dos casos foi abuso. E eu tentei mostrar para ela que aquilo ali era um abuso que ela tinha sofrido, que aquilo ali era um reflexo do que ela tinha vivido lá atrás. E ela não aceita o fato dela ter abusado do filho dela. E eu estou citando esse caso aqui por quê? Porque nós estamos discutindo que, às vezes, essas pessoas elas vão ter um comportamento destrutivo, né? E elas não vão saber a razão né, disso. E aí, essa constelação familiar, ela serve para analisar a família, o grupo do indivíduo, e buscar a raiz, o quê? Desse problema, que pode ser um reflexo de uma situação traumática para a família, que se perpetuou através de gerações. E eu vejo, por exemplo, que o que ela faz, ou que ela fez, né, ela não faz, mas o que ela fez é reflexo daquilo que ela vivenciou. Ontem, por exemplo, nós estávamos na turma do terceiro período, e eu convidei uma ex-aluna minha, que é psicóloga, para dar uma palestra, porque ela trabalha em frente com violência doméstica. E ela contou um caso, né, porque a violência doméstica não é só a violência física, tem a violência verbal, a violência sexual. E ela contou um caso, por exemplo, de uma mulher, na cidade dela, algo contemporâneo, recente, que foi procurar auxílio psicológico, por quê? Porque estava se sentindo excitada perto do filho. Quando dava banho, quando enxugava o filho, o menino, quando passava a mão pela região genital, ela se sentia excitada. E ela foi buscar apoio psicológico. E aí você vai ter que... Por que isso? De onde vem isso? Tem que ter uma razão. E a constelação familiar, ele busca exatamente isso. Estudar toda a história dessa família, dessa pessoa, para tentar identificar o problema. Por exemplo, um homem que tem problema em se relacionar seriamente com as mulheres. Pode ser uma pessoa que tem, por exemplo, um caso de abandono dentro da família. Um homem que não consegue ter um relacionamento sério, né? A gente chamaria de mulherengo. Pode ser porque aquela pessoa ele tem um problema de abandono na família. E por isso ele acaba fugindo do compromisso de uma maneira inconsciente, evitando assim passar pela mesma frustração que algum parente passou. Outro exemplo, uma pessoa que tem muito medo de dirigir pode ter esse comportamento devido a um acidente de carro de algum parente. É inconsciente, né? E a sua família vem, através dos anos, passando essa insegurança. Cristiano. Pois não, Ideildo. Nós chamamos isso de janelas killer. Janelas killer? Aí, tá vendo? É um flash que a pessoa vai tendo inconsciente. Sim. Ele sente, a criança sente no ventre o abandono, as dores, e isso perpetua. Quando ele faz, ele está fazendo até inconsciente. Então, o que ele criou? Ele criou aí a mentalidade mortal, a janela killer. Ó, legal. Eu gosto dessa matéria, viu? Oi?
Tô gostando desse direito, desse jeito. Assim, olha que interessante. Então, a constelação familiar, ela mostra que a geração atual, ela pode ser diretamente influenciada pela dor, sofrimento e dificuldades de uma mais antiga. E isso fará com que o indivíduo que esteja com problemas precise de o quê? De uma ajuda profissional para identificar a raiz da sua angústia e, consequentemente, encontrar maneiras para entender seu comportamento e modificar para algo positivo. Então, olha que ponto interessante. É necessário conhecer. E as pessoas falam assim, fazer terapia para quê? Terapia para dor. Não, todo mundo precisa de terapia. Todo mundo precisa desabafar. Né? Senão a gente fica louco. Por isso que na hora do início da aula eu falei, nesse período de quarentena, de isolamento, porque os meus clientes, eu converso. Eu dou liberdade para os meus clientes, eu acabo me transformando em amigo, em confidente. As pessoas acabam confidenciando coisas para mim, né? Seja na área criminal, quando a pessoa, né, eu tive uma situação de um cliente que de pé junto, não, eu não participei, eu não sei de nada em relação a um duplo homicídio. E aí depois, essa pessoa, na hora que ela se sentiu mais confortável, na hora que ela criou confiança em mim, ela me chamou, nós saímos, ela me levou num local, aí começou a chorar, desabafou, falou, Cristiano, eu não matei, mas eu sou culpado. Eu estava no local, eu estava na hora, e eu não fiz nada para ajudar. Eu vi tudo acontecer. E aí ele me contou todo o caso. Isso retira um peso. Esse sujeito fala assim, ele ficou foragido durante 2 anos, eu foragi com ele 2 anos. Ele foi depois que ele me contou isso, alguns meses depois, para quem gosta, para quem tem, ele foi preso no dia 25 de dezembro. Ele ficou 40 dias preso e eu consegui absolvê-lo no júri. Mesmo o promotor e os outros advogados batendo extremamente pesado nele. Dois indivíduos foram condenados, que eram 5 envolvidos. O promotor pediu absolvição de 2 por ausência de provas. Um desses caras estava foragido e foi preso e julgado depois. Ficaram 2 rapazes, que era o meu cliente e um outro rapaz. Esse que estava foragido foi o executor e esse outro rapaz foi o mentor. O meu cliente entrou como bobo da corte. E aí nós conseguimos libertar. Então, assim, fala assim, para quem gosta de Bíblia, história, eu falo com ele, falo, filho, foi 40 dias de transformação. É a segunda oportunidade que você teve para mudar. E aí, quando eu vou pegar, e aí eu vou estudar o histórico dele, ele tem uma série de problemas históricos da família. Por que ele quer ser algo que ele não é? Por que ele quer buscar algo que é desnecessário? Então, assim, você tem algumas situações. Então, essa constelação familiar, né, de uma maneira geral, ela é indicada para toda pessoa que quer estudar com profundidade seus problemas pessoais, que parecem não ter sentido, ou para quem tem problemas emocionais e quer explorar a raiz da sua origem. Né? Eu não consigo falar em público. Cristiano. Pois não, Eli. Você defendeu esse rapaz aí que você falou? Sim. Aí ele foi absolvido? Foi. Nossa, Deus, o caso é sério, viu? Misericórdia, misericórdia. Um foi condenado a 45 anos, outro foi condenado a 39 anos e o meu foi absolvido. Você é bruto mesmo, hein? Ô, Cristiano. Forças às circunstâncias do caso. Ô, Cristiano. Oi, Fernando. Eu vou te dar o caso do meu cunhado, que tomou 42 anos de cadeia, para ver se você consegue soltar ele, porque até hoje o advogado nenhum conseguiu soltar ele. Rapaz, ele já foi condenado, tem que fazer revisão criminal, viu?
Foi. E já entrou uns 3 advogados no caso e já largou o caso. Até hoje, nem semiaberto o bichinho não pegou. Tem 10 anos, está trancado direto. Cara, vou fazer um paralelo. O que acontece, Fernando? Advogado nenhum gosta de trabalhar com preso. Sabe por quê? Porque o réu preso, ou você vai fazer revisão, para você fazer a revisão, você precisa criar elementos, provas, de que aquilo não foi julgado de forma adequada, ou seja, houve excesso, ou que houve injustiça, e dificilmente você consegue provar isso. E porque, normalmente, o preso, ele não tem dinheiro. E aí é o ponto. E é por isso que acaba caindo na mão da Defensoria Pública. E a Defensoria Pública, embora desenvolva um trabalho fabuloso, você não tem como colocar na mão de 2, 3 defensores públicos 10 mil, 5 mil presos. 5 mil processos de preso para poder fazer progressão. Então, por isso que tem muita gente presa injustamente. Vocês assistiram a palestra do Dr. Frederico Barbosa, não assistiram? A primeira palestra, ciclo de palestra que a Priscila organizou, daquele juiz lá do Pernambuco. É o que ele falou. Tem muita gente que está presa por muito tempo de forma desnecessária. Tem muita gente que pegou pena extremamente pesada pelo simples fato do magistrado ou de quem quer que seja querer punir, né, para poder dar exemplo. E é interessante. Então, assim, se tiver o processo, eu gosto desses desafios, gosto de olhar, gosto de analisar. Se houver possibilidade, a gente trabalha. Se não houver possibilidade, eu falo. Né, eu não trabalho só em causas que eu ganho, tá? Mas a gente cita, obviamente, só aquelas que a gente ganha. A gente não cita aquelas que a gente perde. Tem a dó da mãe, deixa o cara preso? Não. Nem todo mundo que está preso merece estar preso. Eu acho que depois da vida... O crime dele é majorado ainda. Oi? O crime dele é majorado ainda. Não, ele fez aqui fora, ainda fez ele na cadeia ainda. Não tem problema. Todo mundo merece defesa, todo mundo tem direito à defesa, isso faz parte do direito. Nós temos que defender todas as pessoas. Nós não podemos ter preconceito. O principal advogado, olha lá, né? O principal advogado, para quem tem fé, igual eu gosto de pegar nesse ponto, para ter fé, foi Jesus Cristo. Defendeu todo mundo. Então nós temos que defender todos. Você pode não concordar. Parabéns, Cristiano. Ótima comparação. Jesus Cristo, advogado fiel. Aquilo que eu falei com vocês em algumas aulas passadas. Se você quiser recusar uma pessoa... Condenou também. Sim. Eu também já ajudei. Recentemente, eu ajudei a prender vereador aqui em Patinga, meu cara. Não admito ato de corrupção. Ajudamos a prender vários vereadores aqui, a caçar vários mandatos. Atuo também para poder prender quem comete ilícitos. Então, são os dois paralelos. Tá? Então tá bom. Vamos voltar lá para as aulas. Então, olha só. Voltamos para nós. Cortamos aqui. Onde a constelação familiar é aplicada? Olha só, a constelação familiar ela pode ser aplicada em grupo, tá? De preferência composto por pessoas que não se conhecem e que não tenham nenhuma relação, e isso é extremamente interessante destacar. A constelação familiar é interessante se praticar com pessoas que não possuem nenhum tipo de afinidade ou ser realizada individualmente. Ela é aplicada a partir de um profissional que entenda essa metodologia, tá? E que saiba utilizá-la para ajudar as pessoas a conseguirem identificar a origem de seus comportamentos positivos e negativos. Então, assim, você tem esses paralelos aí da constelação familiar que nos é apresentado. Quais que são as vantagens dessa constelação familiar? Olha só, tendo em mente como esse método funciona, os seus porquês, né, os seus benefícios, né, os benefícios eles vão se materializarem com o estudo dos comportamentos de nossa família. E isso vai nos ajudar a melhorar as nossas relações familiares, as nossas relações no ambiente educacional,
melhorar as nossas relações interpessoais na empresa, uma vez que nós vamos conseguir compreender e entender as características da nossa família, do nosso grupo, a gente vai estar apto a entender nós mesmos e como resolver problemas pessoais. Então, assim, é interessante essa metodologia, por isso que ela é vista como uma forma consensual de solução de conflito, ok? Por isso que ela é vista como uma forma consensual de solução de conflito. E ela foi regulamentada no Brasil. Em 2018, o Ministério da Saúde incluiu essa prática, né, da constelação familiar no Sistema Único de Saúde, lá no SUS, como parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Além disso, aqui no Brasil, nós temos alguns processos que já foram resolvidos, né, que já foram solucionados com a aplicação desse método. Então, assim, por isso que a nossa grade, ela traz na forma consensual de solução de conflito, a constelação familiar, para a gente poder estar discutindo. Eu encerro a minha fala, e aí abro agora os questionamentos. E aí, quais são as dúvidas e indagações em relação à constelação familiar? Cri, 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 cri. Só a questão da formação, Cristiano. O que ficou mais explícito aí é a capacitação do profissional. Sim, isso... Se enquanto ele é advogado, se ele vai ter essas condições de trabalhar essas questões psicossomáticas. Olha, eu entendo, Ireildo, que não. Nós, advogados, nós não temos condição para desenvolver o procedimento da constelação familiar. Isso, para mim, é claro. Porém, ter conhecimento, estudar um pouco sobre o tema, nos permite, ao conversar com os nossos clientes, perceber, de repente, que essa pessoa, ela necessite de uma determinada orientação. Por exemplo, olha, eu acho que eu comentei isso com vocês aqui. Acho que menos de um mês, chegou para mim no escritório um jovem, um rapaz, é um professor, é um empresário, um cara bem relacionado, bem de vida economicamente. Um cara, né, vamos falar assim, na pinta, né, bonitão, casado. Casou há pouco tempo, casou há pouco mais de um ano. Casou, a namorada estava grávida. A namorada é empresária, é pessoa que desenvolve, né, que a família tem um poder econômico legal e tudo mais. E essa pessoa chegou para mim indicada para fazer um divórcio. Chegou, sentou, virei para ele e falei assim, olha, o que eu posso te ajudar? Não, eu estou querendo divorciar. Eu falei assim, pô, mas você está querendo divorciar? Você é casada há quanto tempo? Ah, não, sou casada há pouco mais de um ano. Mas o que você está querendo divorciar? O que aconteceu? Eu descobri que a minha filha não é minha filha. Eu acho que eu comentei isso com vocês já. A minha filha não é minha filha. E eu não aceito isso. Aí eu comecei a conversar com a pessoa. Olha, você gosta da sua esposa, você é isso, você se vê casado com ela daqui a 10 anos. Eu fui tentando compreender o problema da pessoa. Até o ponto que eu cheguei para ele e falei assim, olha, você não está querendo divórcio. Na verdade, você não quer ser o pai da criança, porque você não admite a situação, não porque você não gosta da criança, é pelo fato do terceiro chegar aqui e querer a paternidade. Então, você não aceita isso. Então, primeira coisa, para você decidir, você tem que chegar na sua esposa e conversar com ela. Conversar com ela para saber se ela aceita continuar casada com você, se você fizer a negativa de paternidade. E olha só, você tem que pensar se você vai conseguir conviver com a sua esposa e com a sua ex-filha, sua enteada, sua filha, daqui a 10 anos, sabendo que você deixou ou você renunciou à paternidade. Eu deixei de pegar um processo, temporariamente. Mas eu tenho certeza absoluta que esse sujeito, ele ao pensar, ele começou a ponderar.
Eu não fiz o processo de constelação familiar, mas eu poderia pegar, dentro desse contexto, pegar os dois e indicar um psicólogo, um terapeuta, entendeu? Fazer um trabalho multidisciplinar que você conseguiria resolver. E é interessante isso porque tem alguns processos que a gente trabalha, na área criminal não, porque a área criminal ela envolve alguns outros aspectos, mas alguns processos na área de família, ou até mesmo na área empresarial, principalmente das sociedades limitadas, de solução de sociedade, etc. e tal, que um processo de constelação, uma sessão de constelação familiar pode ajudar. Eu tenho situações de inventário que a família, os irmãos não conversam entre si, por problemas lá de 30, 40 anos. Eles não se respeitam, porque o pai não respeitava a mãe, ou porque o pai dava direito para o irmão mais velho bater no mais novo, por alguma coisa assim. Que o sujeito não conseguiu ultrapassar. Ele traz aquele rancor mata. Vamos pegar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um procedimento. Às vezes o problema é uma pessoa só. Indica essa pessoa só para fazer a constelação familiar. Tenha contato, é interessante você ter contatos, assim como é bom você ter um médico, um dentista, um advogado amigo, tenha lá o contato com um terapeuta, com um psicólogo, psicanalista, que faça, que desenvolva esse projeto. Eu não tenho, vou procurar ter para poder indicar. Que aí você indica a pessoa para a pessoa fazer esse procedimento para ela poder. Aí depois vai ajudar na nossa negociação, vai ajudar na nossa mediação, pode ajudar na nossa arbitragem, pode ajudar no nosso processo judicial. Você conseguiu o quê? Desemaranhar um novelo, né, de cordão de ouro, né, quando o cordão de ouro embola, e aí às vezes você consegue desemaranhar, você consegue libertar. Então assim, Deudo, de fato, nós advogados, nós não temos essa condição, fato. Porém, o advogado, caso ele tenha interesse, caso, por exemplo, o pessoal que trabalha focado somente na área de família, por exemplo, ou na área empresarial e quiser desenvolver esse tipo de projeto, aí ele vai fazer curso de especialização, ele vai fazer uma pós-graduação, ele vai buscar esse conhecimento, essa informação, para ele se qualificar, para ele poder estar desenvolvendo esse projeto, para ele poder estar desenvolvendo esse trabalho. Que não é simples, né? Mas é interessante. Não, beleza. Porque quando a gente consegue descobrir no aconselhamento qual a pessoa da família tem o status quo lá, ou quem manda, já ajuda demais. Sim. Para quem quiser ir antes, não sei se vai dar para ver, eu estou igual a professora Keila. Tá dando para ler? Eu mandei aí no seu WhatsApp. Aconselhamento de Ruth Schaefer. É um curso que eu fiz bom e ele tem tudo. Interessante. Ô, Cristiano. Quem quiser ir tirar um xerox, então, vamos providenciar isso. Fala, Eliane. Na verdade, a pessoa tem que estudar o histórico, né, familiar do cidadão, né, ou do cliente, verdade, né? Porque assim, todo advogado, até a gente já discutiu isso, o advogado ele faz um processo de anamnese. É interessante quando o cliente chega para você conversar com ele, para você saber o que ele quer, quais são os problemas dele. Isso é extremamente importante. Ok? E tem alguns casos que você consegue identificar problemas. E quando você identifica problemas, né, talvez você possa encaminhar. Ter esse conhecimento para identificar o problema é o primeiro passo. Então, assim, o profissional, nós advogados, nós precisamos conhecer a pessoa para trabalhar. Mas quem vai fazer efetivamente esse processo de imersão é o profissional técnico, que pode ser o advogado se ele tiver o conhecimento técnico para fazê-lo. Porque senão o cara pode bagunçar tudo. Né? Então, assim, você tem muitas situações, por exemplo, tem muitos líderes religiosos que fazem esse tipo de processo. Padres, pastores, rabinos. Ele vai chegar e vai conversar com a pessoa. Às vezes precisa de um abraço. Na verdade, é uma cura, né? É uma cura interior, né? Você quer... Exato. Você falou, é uma cura. E a pessoa, ela se liberta,
a pessoa, ela passa a se conhecer, ela passa a ver o problema. Agora, tem críticas, tá? Eu falei de coisas boas, mas tem críticas a essa metodologia. Tem muitas críticas a essa metodologia. As críticas, por exemplo, do ideal da pessoa que deu origem, que é o Ehring. Então, assim, tem críticas a ele. Poderia, porque tratou, por exemplo, a questão dos homossexuais, né? O fato da homossexualidade ser uma doença, problemas, relação, por exemplo, ligados a pedófilos, problemas ligados a pessoas vítimas de incesto. Então, assim, você tem casos que eu estudei, tá? Que pessoas que não souberam conduzir e que acabaram colocando a pessoa como se ela fosse o problema. No caso, por exemplo, de um incesto, eu estava buscando informação, como é que a pessoa colocou a vítima como sendo a culpada pelo crime, pela prática. Então, assim, a pessoa ela tem que ter conhecimento, ela tem que ter uma visão social, ela tem que ter uma visão ampla, porque senão ela começa a subverter, ela vai criar um patriarcado, né? E aí ela vai acabar impondo uma situação e prejudicar mais ainda, por exemplo, quem procura a vítima. Você entendeu? Ou de repente, quem procura é o pai ou o irmão que promoveu, por exemplo, o incesto. E aí você pega lá na representação e coloca a pessoa que está. Eu tentei procurar esse vídeo de novo. Eu vi um vídeo, né, do documentário que, nesse caso do incesto, colocou a menina representando a vítima de joelhos na frente dele pedindo desculpa. Peraí, tinha que ser o inverso. Então, críticas para pessoas que não sabem utilizar a metodologia, que podem acabar causando traumas, tá? Causando problemas. Mas sim, Eliane, de fato, a gente tem que conhecer, a gente tem que desenvolver, tá? Pessoal, professor, fala comigo, Rian. deixa eu te perguntar, como é que o senhor conseguiu desenvolver essa frieza para trabalhar com esses casos tão complexos? Eu lembro que eu sou humano. Eu lembro que eu sou humano, cara. Todos nós erramos. Todos nós. E a máxima: eu não posso julgar ninguém. Eu não posso julgar ninguém, William. Quem julga é juiz, quem julga é Deus. Eu não julgo. Eu escolhi a advocacia para salvar vidas. Eu queria ser médico ou advogado. Eu não tive a disciplina para estudar para medicina. E eu não tinha dinheiro para pagar uma particular. Eu tive a disciplina e consegui passar para o direito. Meu pai não deixou para ir para onde eu queria ir, eu acabei fazendo numa particular. E durante toda a minha vida acadêmica, toda a minha formação, eu me pauto dessa forma. Eu me desvisto, por exemplo, igual eu estou dentro aqui da sala de aula com vocês, eu não estou dentro da sala física, mas eu estou dentro de uma sala de aula com vocês, eu me desvisto dos meus valores, eu me desvisto dos meus preconceitos, porque todos nós temos preconceitos. Preconceitos são conceitos previamente formados. Eu me desvisto. E assim eu faço com o meu cliente. Tem casos, tem situações que eu pego que me dá aversão, que me dá nojo. E aquilo que eu falei com vocês, eu dou um preço absurdo. Se a pessoa pagar, beleza. Normalmente eles fogem. Eu citei até um caso para vocês já, que eu auxiliei uma advogada amiga que estava defendendo uma pessoa acusada de estupro e que ela acreditava ser inocente, e depois essa pessoa confessou para ela que era culpado e ela não se viu mais em condição de defendê-lo. E ela me chamou para poder ajudá-la na defesa. E eu viro para você e falo, eu concordo com isso? Não, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Porém, eu jurei defender
as pessoas. Todo o advogado, ele é essencial no exercício da justiça. E justiça significa ter defesa. Defesa com qualidade, defesa técnica. Você pode escolher, eu não quero trabalhar com isso, eu vou trabalhar só com previdenciário. Legal, eu tenho muita ação previdenciária, só que eu preciso de dinheiro. Eu preciso comer, eu preciso pagar conta. Então eu não me limito. Se eu achar que eu não tenho condições de trabalhar, eu não pego. Eu mando para parceiros. Eu fecho o contrato e jogo para um parceiro trabalhar. Agora, eu não deixo ninguém sair do meu escritório sem ser assistido. Eu não deixo. E eu não julgo ninguém. Eu posso fazer o meu julgamento interno. Interno. A pessoa pode sair, eu posso virar e falar assim, PQP, puta que pariu. Entrei numa roubada. Quer ver um exemplo? Vocês ficaram sabendo que foi roubada uma santinha aqui em Patinga, não ficaram? Roubaram uma imagem na igreja católica lá do Cidade Nobre. Sim. Ok? No dia seguinte que a imagem foi recuperada, a família do preso entrou em contato comigo. Eu iria defender. Eu dei meu preço. E não foi alto, tá? Não foi alto. Eu dei meu preço. Eu iria fazer a defesa. Só que eles optaram por não fechar. E olha, eu tenho minha crença. Na hora que eu comentei com minha mãe é extremamente católica. Eu falei com vocês, eu fui seminarista, eu fui ministro da Eucaristia, eu fui catequista, né? Na hora que eu falei com minha mãe ficou assim. Eu falei assim, não, mãe, merece defesa. Mas você vai defender como? Defendendo. Defendendo com o que está no inquérito policial, defendendo com o que está na lei. O delegado que tem que fazer um inquérito policial muito bem feito. O boletim de ocorrência tem que estar muito bem feito. Se houver lacuna, eu vou defender na lacuna. Se não tiver jeito de defender o sujeito, eu vou ver se ele é primário, vou tentar reduzir a pena. Vou ver se tem alguma possibilidade atenuante. Eu vou ver. Não, a defesa não significa absolvição. Uma defesa bem feita pode significar uma pena pequena, uma pena mínima, entendeu? E todo mundo tem direito. Nos casos de crime contra a vida, quem absolve é o juiz, é o jurado. Quem absolve é o jurado. No crimes contra a vida, no tribunal do júri, eu só tenho que convencer a pessoa, eu tenho que colocar uma dúvida na cabeça da pessoa. Se eu conseguir colocar a dúvida na cabeça da pessoa e a dúvida que eu coloquei for maior do que a dúvida que o promotor colocou, ele vai absolver. O promotor tenta colocar uma certeza, eu coloco uma dúvida. A minha dúvida for maior, absolve. Só que tem pessoas também que eu já defendi que foram condenadas. Teve vários júris que eu fiz que a pessoa foi condenada. Tem outros júris que a pessoa foi absolvida. Tem júris, por exemplo, que eu consegui pegar pena mínima. Tem júris que a pessoa pegou pena extravagante. Né? Então, assim, você tem situações e situações. Entendeu, Rian? Então, assim, a gente precisa desconstruir. Não é porque você defende uma coisa que você é aquilo. Não é porque você defende uma coisa que você é aquilo. Não é porque eu defendo um traficante, não é porque eu defendo um homicida, não é porque eu defendo... É que eu sou aquilo, que eu concordo com aquilo. É só eu estou fazendo o meu papel. E aí eu volto para aquilo que falei. Cristo. Jesus Cristo defendeu puta. Jesus Cristo defendeu cobrador. Jesus Cristo defendeu todo mundo. Ele concordava com aquilo? Não. Mas ele defendeu. Inclusive, o último ato de vida, para quem é cristão, o último ato de vida dele foi aonde? Na cruz, ao lado de dois criminosos. E houve um que se arrependeu e foi perdoado, e houve outro que não se arrependeu. Quem vai julgar efetivamente para quem tem fé, e aí vocês vão sofrer comigo semestre que vem, se Deus quiser, na filosofia, que a gente vai ter filosofia semestre que vem, a gente discute isso. O julgamento é divino. Eu não julgo. Os meus valores judaico-cristãos, eles não me impedem de pensar diferente. E nem por isso eu abandono a minha fé. Beleza, pessoal? Vocês vão ter aula agora com outro professor. Eu vou encerrar. Amanhã nós estamos aqui de volta às 18h25, beleza? Beleza. Mas deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Pergunta, Liz. Só sim ou não. Em 2007, houve um caso na minha cidade.
de um rapaz que trabalhava comigo, que ele assumiu, vou falar bem resumido, um estupro que ele estuprava há mais de 5 anos, a filha, a sobrinha e a enteada. Ele assumiu. Você pegaria um caso desse como defesa, mesmo ele ter assumido? Depende, gente. Depende. Por quê? Eu tenho que ver, eu tenho que conversar, eu tenho que sentir, falar assim, pagando bem que mal tem. Essa é a máxima, tá? Eu estou trabalhando, honestamente. Pagando bem, que mal tem. Agora, para mim poder fazer a defesa, eu tenho que conversar. Eu tenho primas, muitos amigos têm filhas meninas, eu tenho filhos criança. E eu fico pensando, então isso tudo passa, eu tenho que ver o caso, eu tenho que ler, eu não pego nada no pulão, eu tenho que analisar, eu recuso muita coisa. Mas sim, eu trabalharia, desde que eu veja e desde que haja possibilidade. Agora, trabalhar, aí você vira assim, você vai trabalhar pro bono? Não, se ele se culpou, mas não é culpado, para poder proteger outra pessoa, que existe casos assim. Pode ser. Então você tem que ver o caso. A gente pega, a gente trabalha. Mas é necessário que a gente converse. Esse aí já foi julgado? Já, provavelmente, né? Não. Não? Não. Na época que... Você tipo mapeia tudo, né, Cristiano? Oi? Você tipo mapeia o caso, estuda o caso todo. Não, a gente tem que fazer uma análise. É igual médicos. Fala assim, pô, todo mundo que forma medicina tem condição de fazer uma cirurgia. Um cara que é clínico geral, ele tem condição de fazer uma cirurgia cardíaca, ele tem condição de fazer uma cirurgia neural. Só que ele não tem a especialidade. E ele vai verificar se ele tem condição, se ele pode fazer ou não, porque para ele não fazer merda. É a mesma coisa. Eu tenho condição de trabalhar em todo o processo. Nesse caso, criminal, adoro criminal. Agora, para mim poder trabalhar, eu tenho que saber se eu vou ter condição de conseguir desenvolver o trabalho. Porque assim, eu posso não acreditar na pessoa. Aí eu vou virar para a pessoa e falar assim, meu amigo, eu vou trabalhar para poder reduzir sua pena. Eu não vou conseguir te absolver. Eu jogo a real. Você vai querer? Vou, pronto. Eu vou trabalhar, ele é defesa. Se o juiz absolver, lucro. Se o juiz der uma pena grande, azar. Se o juiz der a pena mínima, foi aquilo que eu trabalhei. São situações que a gente tem que visualizar, entendeu? Você não pode ter pudor. Por exemplo, vou falar uma coisa polêmica para vocês pensarem. Vocês, amanhã eu questiono isso aí, vocês são favoráveis ao aborto, sim ou não, por quê? Amanhã eu pergunto, pode ser? Pode ser. Jesus amado. Vamos lá, amanhã nós vamos discutir isso. Eu já tenho a resposta. Vamos ver. Abraço. Não, fique com Deus. Mas se precisar, qualquer coisa, entre em contato, viu, Li? Ok, meu anjo. Obrigada. Até mais, tchauzinho. Tchau.